Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Uneraxá Talks. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre valores pessoais, gestão educacional. Eu me chamo Diogo e aqui ao meu lado também está a professora Fabiola. Isso mesmo. Olá, professor. Olá. Diogo, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa, para a gente conversar um pouquinho sobre educação, que é aquilo que o melhor a gente sabe fazer, né? Fazer educação. Com certeza. Hoje com um convidado muito especial, que tem um nome um pouco complicado, mas ao mesmo tempo, a hora que você decora, fica fácil de entender. Nós estamos hoje recebendo com muito orgulho aqui um professor doutor Kaminski Melo Cholodowskis. Falei mesmo. certo, professor? Falou certo, isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu pai era da Lituânia. Papai nasceu na Lituânia e veio para o Brasil, né? Ele chegou no Brasil com uns 3 anos e pouco, né? E tem uma história bem legal. Se radicalizou depois no Rio de Janeiro e depois em Minas Gerais, em Formiga, que é a minha terra natal. Então, é um prazer muito grande. Se meu pai estivesse vivo hoje, ele estaria fazendo 100 anos esse ano. Mesmo? Então, olha que bacana. É uma questão, assim, muito legal, né? Meu pai chamava Henricas Cholodowskis. Cholodowskis. E você é consultor educacional e especialista em gestão educacional. Eu sou educador. Resumindo, Eu um sou educador. Eu tenho... Como é que nasceu essa paixão pela educação, professor? Meu pai e minha mãe sempre foram meus maiores inspiradores. Minha mãe era atleta, adorava esportistas e tudo. Meu pai gostava e incentivava. Então, eu tive excelentes professores da minha formação de educação infantil, ensino fundamental, que fazia com que encantasse aquilo. E eu fui também esportista, atleta, e depois eu comecei a fazer, comecei a dar aula de educação física, né? A época que não tinha tantas faculdades, 5 anos antes de eu entrar na faculdade, né, de educação física. Então isso gerou isso, né? E aí eu tenho hoje 47 anos que atuo diretamente com educação. Como diz você, 30 anos. E 30 anos de idade. De idade. E quando você começa ali com a educação física, você vem numa base ali que, né, eu acho que a maioria das pessoas que chegam até a educação física é porque passaram por alguma experiência bacana na adolescência ali que é a minha vida era esporte, né? Na cidade de Formiga, a praça de esporte de Formiga, vivia lá praticando esporte, disputando competições e tudo, né? Bacana. E aí depois fui fazer a faculdade de educação física, né? Apaixonei pela docência e técnicos de esportivo em determinadas situações, árbitros e assim em determinadas modalidades, e aquilo ali foi desenvolvendo, dando aula para crianças, para jovens, para adultos, e uma coisa muito legal. Coisa boa. E aí, você chega, você se forma em educação física e a partir daí? Então, formei em educação física, continuei ministrando as minhas aulas, né? Morei já em muitas cidades, né? E oportunidades de trabalhar com educação, trabalhar com treinamento esportivo, trabalhar como técnico esportivo, professor nesse setor. E fui fazendo essa carreira. Aí eu tive uma oportunidade, né, um convite da universidade onde eu formei em Muzambinho, né? E em 1989 estava no litoral norte de São Paulo e me convidaram para ser professor, né? Professor de natação, que era a área que eu atuava bem fortemente. Muzambinho é cidade de Milton Neves. Com certeza, o Milton Neves, o grande Milton Neves, né? E aí a gente contextualiza assim, um tema que hoje você até, né, está absorvendo bastante, que é essa questão questão do valor de pessoas e a gestão educacional. Inclusive, o professor Kaminski lançou um livro recentemente, né, que fez parte do doutorado dele, que eu acho que bacana. Onde pode adquirir esse livro, professor? Diretamente nas minhas redes sociais, pode mandar uma mensagem para mim, mas também eu vou deixar com vocês aí a página do Hotmart. Ele tem tanto o livro na questão física, como na questão de e-book também, né? E não é só a versão em português, eu fiz esse doutorado na Argentina, né? E eu lancei o livro tanto na versão em espanhol como na versão em português. Em espanhol também, então são dos dois livros. Quem quiser praticar o espanhol, né, professor? É uma boa forma. É isso aí. Mas, professor, a gente percebeu, né, porque hoje o senhor é muito dinâmico, né? Hoje o senhor já palestrou 2 vezes aqui no Uneraxá para um grupo de profissionais de setores, depois especificamente com aqueles que atuam com a docência, né? E aí eu gostaria de saber, assim, como é que o senhor transita nessa área da gestão corporativa, da gestão educacional, se tem alguma forma de alinhar as duas? Educação é educação. A gente fala que a educação é algo fantástico.
Você fazer gestão educacional, você tem que entender todos os processos. Você fazer educação corporativa é uma coisa, educação formal é outra coisa nesse sentido, né? E esses muitos anos de vivência profissional que eu tive, né, que eu tenho, fez com que a gente trabalhasse. E como o Diogo perguntou, chegou um determinado momento que eu fui convidado também a ser gestor educacional, trabalhando em instituições de ensino, né? E daí eu parti para a gestão, para ser diretor de faculdade, reitor de faculdade, trabalhar com instituições como SESI, SENAI, SESC, SENAC e assim por diante, né? Escolas profissionalizantes, e é uma carreira que eu tenho aí. Já morei em várias cidades, né, em vários estados, e tive a oportunidade de conhecer muito. E você falar de gestão, você tem a questão da educação básica, você tem a educação do ensino superior, Sim. você tem a educação profissional, você tem a educação de pós-graduação e assim por diante. E você tem a educação corporativa, que são esses cursos de aperfeiçoamento profissional, de entender como que está o mercado, qual é a necessidade de alguma empresa, de algum setor e das pessoas que nela estão, para que você possa realmente, né, fazer esse trabalho como se fosse um cursos in companies voltado para a formação profissional das pessoas. E hoje as empresas buscam muito isso, né? Antes parece que essa formação ela se restringia praticamente às universidades, às instituições de educação formal. Hoje as empresas investem muito nisso, As né? empresas sempre investiam, né? Mas não era explícito, né? As pessoas não sabiam. Mas por quê? Porque às vezes a empresa, ela precisa de uma pessoa especialista, não precisa de uma pessoa generalista. Generalista vai ser importante para que a pessoa possa ter noção daquilo, né? A pessoa formou em administração, como que ele vai gerir a empresa, algum setor que ele vai trabalhar e assim por diante, né? E aí as indústrias e as empresas têm a questão de produtividade e outras coisas mais. E qual é a importância da educação corporativa hoje? Com o mundo que a gente está vivendo, com essa transformação digital em todos esses processos, você precisa aperfeiçoar e requalificar cada vez mais todos os dias, com todos o mundo dessas pessoas. Isso é verdade. E eu não vejo as pessoas assim acomodadas. Há um discurso de senso comum é que as pessoas são muito acomodadas, né? Eu acredito que não, né, Diogo? Hoje as pessoas buscam muito isso, né? De alguma forma. A informação está aí para todo mundo. As pessoas vão se destacar quem souber melhor gerir essas informações, porque elas estão aí para todo mundo em tempo real. Não é verdade? E o que eu acho que é muito importante nesse processo? Nós, educadores, provocarmos as outras pessoas a terem um autodesenvolvimento, um autoconhecimento. Hoje, no meio da internet da vida e outras coisas mais, você só não adquire conhecimento se você não quiser. Se você estiver acomodado. E se você estiver acomodado, o que vai acontecer? Você não vai ser visto pelo mercado, né? Então, você pode ter determinadas dificuldades. E isso eu acho que é um grande, né, viés das instituições educacionais que nós temos no nosso país e no mundo, né? Grandes instituições mundiais têm um processo muito grande dessa educação corporativa, né? Educação voltada para o mercado de trabalho. Sim. Você acha ainda, professor, que existe uma questão assim, muito burocrática dos profissionais na área de educação, no sentido de não buscar o que é necessário e achar que acomodou, né, professor? As pessoas buscam. Mas você acha que muitos buscam? Você acha que isso é uma coisa assim relevante no sentido de as pessoas estão querendo cada vez mais para trazer algo para dentro da educação, entendeu? E não ficar só na mesmice que eu quero dizer. Hoje, a grande viés que nós temos e a grande entendimento que precisa ter como esses professores foram formados nas escolas públicas e nas escolas privadas. Isso é importante. Qual foi o trabalho que foi feito para eles, para que eles realmente sejam pesquisadores. O professor é um pesquisador, o professor tem que ser curioso, o professor tem que saber coisas novas, tem que conhecer novas metodologias. A gente fala hoje muito de metodologia ativa. Sim. O que seria isso no dia a dia, né? Se o professor, cada vez o aluno tem um entendimento muito maior do que a gente pensa. Hoje, um aluno de educação infantil, às vezes, ele sabe muita coisa que nós não sabemos, né? E isso é verdade. E mexem no celular com a maior facilidade. Nós estamos numa geração tecnológica muito grande que, às vezes, o professor não teve essa formação tecnológica, né? Então, você tem que entender que... E esse é o grande desafio e as grandes oportunidades que as nossas instituições de ensino pelo Brasil terão, né? De trazer de volta esse professor para a sala de aula, mostrar para ele o que está acontecendo e assim por diante, né? E eu fico pensando, Diogo, né, e professor, que isso independe de dinheiro, porque como eu vivo também na educação básica pública, as plataformas que o governo federal oferece de formação.
A gente tem várias plataformas, a VAMEC, Escola de Formação, que os professores entram, eles têm uma formação continuada de tudo aquilo que ele percebeu, que ele viu, vivenciou durante a graduação, né, com certificação. Então, eu acredito que tira o professor dessa zona de conforto, né? Sim, com certeza. E hoje é o seguinte, as grandes instituições educacionais pelo mundo oferecem cursos gratuitos para quem quiser no idioma que for. Hoje, nós temos aí um lançamento que foi feito pela Google, que a barreira da língua, ela acabou. Né? Você pode assistir uma live com uma pessoa nos Estados Unidos, na Alemanha, na Lituânia, terra do meu pai, né? E a pessoa está falando o idioma dele, você está ouvindo em português. E aqui você fala em português, eles estão ouvindo lá no idioma deles. Então, hoje não aprende quem não quer. O professor tem que ser curioso, o professor tem que buscar a requalificação dele profissional cada vez mais, porque ele tem que fazer diferença. E ele só vai fazer diferença se ele tiver conhecimento. E dentro disso, você falando tem que ser curioso, e a gente falou da questão tecnológica, como é que você está encarando essa questão da IA, educação, professores, alunos e instituição? A melhor coisa do mundo. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de conhecer, de entender melhor e compreender melhor tudo. Né? Inteligência artificial nada mais é que uma pessoa que vai te ajudar a você desenvolver cada mais seu conhecimento. O professor jamais no mundo será substituído. A interação professor-aluno e assim por diante é algo riquíssimo, grandioso, que não vai perder o seu espaço nunca. As pessoas precisam olhar olho a olho, interagir cada vez mais, né? E essa inteligência artificial, ela realmente vem para colaborar com esse processo, né? O professor, ele tem oportunidades fantásticas de se desenvolver, de crescer, de fazer um melhor plano de ensino, preparar melhor uma aula, ter experiência com o aluno, ter feedbacks e assim por diante. A inteligência artificial, ela já tem muitos anos, né? Desde a evolução do nosso mundo, né? Cada um de uma forma diferente. Mas tem tudo. Agora, nós temos uma questão que chama-se ética profissional. Esse é o cuidado. Você tem a informação e você tem que entender se aquela informação realmente é. Você precisa ter conhecimento. Você lidar com inteligência artificial, você tem que conhecer. Não adianta você simplesmente ficar brincando com ela. Ela não é para brincar, ela é para ter aprendizagem e aperfeiçoamento. Eu acredito nisso. E eu acredito também que para nós, né, professores, a nossa geração, que tem um pouco mais de dificuldade de aceitar isso, por medo, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de participar da palestra e vimos as fases do medo, da paralisia, da aceitação. Eu acho que nós estamos ainda pensando na substituição da IA. E não vai existir substituição pela IA, né? Mas eu gostaria que o senhor comentasse, porque quando o senhor entra nessa questão que o professor tem que saber e não é para brincar, na expressão que o senhor colocou para a gente hoje, dos oponentes socráticos, porque eu acho que isso é importante para que o professor saiba, né, manusear. Então, as ferramentas de IA, nós temos algumas formas de como conversar com ela. Sim. Ela tem bilhões de informações das pessoas mais influentes no mundo, de todos os tipos de conhecimento e tudo quanto é área. Né? O que seria uma ideia de oponente socrático? Você pode ir para ChatGPT, vamos falar que é o mais conhecido. É, o mais conhecido. Nesse sentido. Você vira para o ChatGPT e fala assim, eu quero que você seja o meu oponente socrático no assunto X. Nós vamos falar sobre educação infantil, como a gente desenvolveu o processo de formação desses alunos, de aprendizagem, utilizando a aprendizagem motora na escola e alguma coisa nesse sentido. Só que eu quero que você me contradiz naquilo que eu falar e você vai me dar argumentos para me provar que tem coisas melhores do jeito que eu faço. E você começa a ter uma conversa. Mas para você ter essa conversa, você primeiro precisa falar, eu sou o professor X. Como se fosse uma apresentação. Tenho a minha formação X, faço isso. Você tem que dar informações para essa IA, para ela saber quem você é. E você demonstrar conhecimento. Que se você tiver conhecimento, se você tiver cultura, se tiver experiência, vivência, ou você quiser fazer outras coisas, você vai conseguir resultados fantásticos. E aí você começa um debate, né? Com essa coisa, você sendo um oponente seu naquilo que você responde. No final, você pode pedir para essa IA, faça um resumo. O que foi que você achou de interessante? O que
não achou de interessante, como que a gente pode resolver isso juntos, para a gente melhorar. Então, é uma ferramenta que não dá para ser usado com os alunos de educação infantil e de ensino fundamental. Ainda, né? Ainda dentro desse processo, apesar que eles são muito mais inteligentes. Muito espertos do que a gente. Mas ensino médio, você pode fazer um debate com esses alunos, né? Seja no laboratório de informática, seja nos celulares deles. Mas eu acredito que até para os pequenos, a gente tem nas escolas públicas, professor, tablet, sabe, Diogo? Sim. E a gente tem umas crianças que ontem, enquanto o palestrante falou sobre o buraco negro, eu me lembrei desse aluno de 6 anos, no primeiro aninho dos anos iniciais, que me fez a pergunta sobre buraco negro, e aí ele falou, me empresta o seu telefone. Ele pesquisou sobre o buraco negro, falando que tinha buraco branco. Então, eu acho que se o professor souber direcionar, essas crianças também podem usar. Olha o que você falou, o professor, se ele preparar a aula dele em cima disso e saber que o aluno está aprendendo sobre animais, está aprendendo sobre frutas, está aprendendo sobre isso. E você começa a fazer esse trabalho e você mostrar para ele, ele vai conseguir muitas informações e ele vai poder ter uma aprendizagem mais rápida e um desenvolvimento intelectual cada vez maior. Mas, para isso, o professor tem que ser preparado. Sim. O professor não precisa ter medo. O professor tem que ser audacioso no sentido de, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu vou correr atrás. E não pode ter receio de pedir ajuda. Pedir ajuda aos gestores, às instituições de ensino, voltar para o banco escolar, né, de você entender esse processo. Mas eu tenho certeza que é um processo que realmente não tem volta e será fantástico. Ontem achei interessante, antes do evento iniciar, a gente rodando ali, conversando com pessoas para entender um pouquinho o que estava esperando da palestra. Alguém dizendo que estuda a partir do ChatGPT como? Como hoje, na nossa época, a gente usava era livros, e hoje são e-books praticamente, a pessoa baixa aquilo que ela recebe de material, joga no ChatGPT, ele dá o resumo e a síntese e ainda pede para gerar uma prova para ela fazer a prova em cima daquilo. Então, aí vamos lá. Você faz o que você quiser. Sim. Né? Mas você falando com o ChatGPT, você falando uma coisa mais superficial ou não, e você ter conhecimento, beleza. Mas você, como educador, você tem que saber que você vai estar mexendo com outras pessoas. E aí você tem que ter um embasamento muito grande, um embasamento teórico de conhecimento, para que você possa, né? Quem sabe qual é o tipo de avaliação que o aluno tem que fazer é o professor. É o professor. Sim, mas, agora, mas tipo foi uma forma de preparo, sabe? Sim, aí você pode fazer testes. Sim, você pode fazer experiência. Me apresente 10 modelos de avaliação lúdicas que possa fazer o desenvolvimento de habilidades motoras finas. Ou coloca a própria habilidade, o descritor é tal, né? Isso. Como que você me sugere isso? Sim. Aí você dá informação para ele. A minha turma é assim, são X alunos de tal idade, tal, e você começa a trabalhar nesse sentido. O que é importante nós, educadores, saber e passar para esse grupo de professores que possam ter algum receio é bom, é importante. Você vai crescer. Se você quiser, você vai desenvolver muito. Com certeza. Né? E não tenham receios de pedir ajuda, de voltar. Então, eu acho que as instituições de ensino, como a Unaraxá, que é uma instituição fantástica, 53 anos vai fazer esse ano, o que já passou de pessoas desses bancos aqui, uma história que tem, a cultura que tem, é algo fantástico. E a oportunidade de reescrever essa história cada vez mais é o momento que todos estão passando. Né? E eu acredito assim, que a semente já foi lançada. Né? Se é um assunto que outrora nós não fazíamos, não discutimos com as pessoas, o Unaraxá já está saindo à frente, lançando um curso de graduação, né, na IA. E ontem, com o lançamento disso, eu tenho certeza, pela quantidade de professores que estavam aqui, né? Eu mesma fui impactada. Eu cheguei, eu queria saber hoje o número de alunos de uma cidade vizinha. Eu fui no chat para perguntar quantos alunos tem a rede municipal da cidade vizinha, né? Perguntando. Então, eu acredito que de 500 pessoas, 600 que estavam presentes ontem, muitas saíram impactadas. Isso né? É importante. E uma coisa muito interessante que o senhor falou a respeito da pergunta do Diogo os professores usam
o chat para fazer os planos. Mas aí vai muito do conhecimento que ele tem. Porque se ele pede só um plano num campo de experiência, ou se ele pede um plano de acordo com um descritor, uma habilidade de um componente curricular, mas ele não sabe o que aquele componente, aquele descritor quer, o que o chat jogar, ele vai trabalhar. O professor hoje, para fazer um prompt, né, para colocar na IA dessa, no chat GPT, ele tem que primeiro conhecer. Conhecer. Ele tem que primeiro ter domínio do assunto. Ele vai usar aquele instrumento para que ele possa ter mais habilidade para desenvolver cada vez mais. E com certeza, se ele entrar nesse processo, ele vai ter um ganho muito pessoal. Vai ter um ganho muito pessoal. E a inteligência artificial veio também para que algumas ações burocráticas, ou as coisas que sejam mais simples, elas possam ser feitas em menos tempo. Sim. Né? Para que você possa ter um resultado mais significativo. E que o meu tempo possa ser usado para coisas talvez mais produtivas do que só burocráticas. E para você estudar mais. Isso mesmo. Nesse sentido. E na gestão, professor, IA? Então, a gestão é uma coisa fantástica, né? Você trabalhar com gestão educacional hoje, você ter todas as informações, você ter todos os gráficos, você ter todos os relatórios, você ter todos esses processos, são coisas fantásticas. Existem hoje equipamentos que você pode acoplar o celular ou no computador ou até em cima da tua mesa, que você está fazendo uma reunião, aquilo ali está tudo sendo gravado e depois você pede para ela gerar um relatório, o que foram pontos positivos, pontos que não foram positivos, qual que é isso, ela já te dá tudo isso. Nossa, é uma então, em vez de você fazer uma ata, você já tem uma ata, pronto. Só que uma não revisão. utiliza 100% aquilo. Pega, lê, vê o vocabulário, vê se as palavras que estão sendo colocadas lá são a sua também, são da região, da cultura onde você está, e depois você refina aquele documento e aí você vai ter ali algo fantástico. A coisa que você ia gastar talvez 4, 5 horas, você está gastando 1 hora. Eu ia falar disso, porque a minha formação é em letras também. Eu já ia falar assim, a escrita tem a sua marca. Sim. Tanto que ela tem a sua marca, que se alguém deixar um bilhete escrito, e se você tiver muito conhecimento sobre aquela pessoa, você arrisca dizer, sem ela assinar. Esse texto foi escrito pela Fabíola, pelo professor, pelo Diogo. E aí você tem que dar a sua pessoalidade no texto. Então, é aí que tá. Você tem vários materiais que você escreve, a forma que você escreve, o seu vocabulário e tudo. Você começa a conversar com essa IA, seja ela qual for. Ela vai, num determinado tempo, saber quem é a Fabíola. Sim. Vai saber o estilo da Fabíola de escrever, de pensar, de agir. E quando você for pedir algo para ela, ela vai trazer a coisa mais próximo possível daquilo que você apresentou. Gente, é uma loucura, né? Não tem fim. Né? Agora, volto a falar. Ética profissional. Isso não pode ser feito para eliminar o seu trabalho de educador. É para aprimorar o seu trabalho de educador. Essa observação é muito importante, senão as pessoas vão pegar para diminuir aquelas horas de planejamento que a gente tem em casa, e não é isso. Sim, no primeiro momento você pode até fazer isso, mas você vai chegar a um ponto que você vai ter até mais trabalho para revisar tudo, mas depois que você já tiver tudo encaixado, aí sim você vai diminuir tempos, né, para você fazer algo diferente, que você possa se requalificar, que você possa ter mais atenção, né, como eu falo. O nosso aluno precisa de atenção, cara a cara no bom sentido da palavra. Você tem que estar ali, relacionamento e pessoal. E jamais o ser humano vai ser substituído, seja em qual processo for. Né? E você tem que entender bem isso. E aí vai entrando a nossa mobilidade de se adaptar, né, às situações. E nós somos bem adaptáveis a qualquer situação. E outra coisa, falou uma coisa de gestão. Às vezes acontece muito na educação que a pessoa entra na gestão sem ter o aperfeiçoamento de entender o que é gestão. E quando a pessoa assume um compromisso de ser gestor de algo, ele tem que saber, opa, o que eu sei disso, o que eu não sei, como que eu vou buscar isso, como que eu vou fazer um relatório, como que eu vou fazer isso, como que eu vou trabalhar isso, né? Nos meus livros eu falo sobre valores pessoais e gestão educacional. Né? Foram 2 inventários de valores que eu pesquisei de Álvaro Tamayo, que era um chileno que ficou muitos anos na faculdade de psicologia da UNB em Brasília, e ele criou 2 inventários fantásticos, sobre valores pessoais e valores organizacionais. E depois você tabula esses dados e você passa a entender o teu valor pessoal, ele é convergente com o valor da organização que você está? Se não é, como que vocês podem alinhar? Valores não são negociados. Valores são desenvolvidos, aprimorados, mas ela tem uma base. E essa base de valores é família. É família.
Valores, quem trabalha valores, princípios, são as famílias que trabalham para os seus filhos e essas pessoas que você tem que receber. Não podemos transferir a educação dos nossos filhos para uma instituição de ensino. E quando o senhor fala dessas competências, eu fico me perguntando assim, muitas vezes as pessoas são tiradas de determinado lugar. Um bom professor, ele é tirado daquele lugar que ele está gerindo a sala dele para ele assumir uma gestão. E não necessariamente as competências que ele tem como professor são as mesmas. A gente tem muito caso de sucesso, mas a gente tem alguns problemas de bons professores que assumiram uma gestão e não conseguem. E depois gerir. não consegue ser bom professor Não de novo. consegue, não volta mais para aquele lugar. Então, é interessante isso, né? Isso é uma reflexão muito grande, É. né? Se você está como um professor, você é professor de referência num determinado assunto, você é convidado, é uma questão de escolhas. Nós escolhemos o que a gente quer ser. A gente escolhe o que a gente deseja ser. Isso é uma decisão pessoal. Ela tem que refletir com pessoas que ela confia. E aí, vale a pena eu ser gestor? Vale a pena eu largar a docência e fazer isso? Será que é isso? Agora, se a pessoa for guerreira e quiser, mesmo que ela não saiba nada, mas ela tem o desejo, ela vai embora, ela vai buscar a informação. E é engraçado, pegando o contrário, tem gente que é excelente gestor, vai para a docência e não consegue aplicar. Então, por quê? Nós temos São a questão da competências docência, diferentes, que é a questão do professor e a didática. São questões Como diferentes. que você prepara a sua aula? Como que você aplica a sua aula? Como que você... São vivências que você teve, né? Você se torna professor tendo como espelho alguns outros professores que foram seus, a forma dele atuar e assim nesse sentido. Eu tive excelentes exemplos na minha vida, mas os meus maiores exemplos foram meus pais. Foram os meus maiores exemplos. Para nós sempre vai ser quem nos cria, né? Como é que você vê, Camis, que essa questão dos valores pessoais, organizacionais, e como é que eles se entrelaçam nesse cotidiano de uma instituição? Igual eu falei para vocês, você escolhe o que você quer ser. Você escolhe como você vai ser, né? O seu valor é uma coisa muito forte, muito enraizada em você. Você não pode simplesmente cambiar, né? Trocar, fazer uma permuta dos seus valores para algo, né? Então, o seu valor é a sua base, né? É a sua formação. Você tem um valor espiritual, você tem um valor educacional, você tem um valor que seja ligado a isso, assim por diante. É a sua base, a sua base. E quando você vai para uma organização, ela tem missão, valores, princípios, propósito e assim por diante. Aquilo ali está bem próximo daquilo que você acredita, e assim nesse sentido. Mas se você está naquela instituição, o teu valor já está enraizado. Você tem que enraizar o valor daquela organização. Vocês trabalham aqui na UniAraxá. O valor da UniAraxá, a missão da UniAraxá, os princípios da UniAraxá estão enraizados em vocês? Se tiver, o match é legal. Né? Vai ser perfeito. Se não tiver, vai ter alguma coisa aí que vai balancear. Né? E aí? Quem vai fazer a escolha de não continuar? O professor ou a instituição não querer aquele professor? No bom sentido dessa palavra. Né? Pegando isso, hoje durante o treinamento, você até comenta, né? Você sabe quantos alunos que você tinha no ano passado? Quantos alunos você tinha 5 anos atrás? Que assim, é importante que a gente conheça a evolução da instituição, né? É tão legal ter o histórico familiar. Sabe quem que foi o bisavô, o avô, um parente, isso, aquilo. E a instituição precisa que aquelas pessoas que nela estão inseridas conheçam a história dela, conheçam a cultura dela, né? Como que começou essa instituição, quem foram as pessoas que idealizaram, quem foram as pessoas que administraram durante um X tempo, tal, e chegar a 53 anos como a UniAraxá. Né? E por isso que é importante, tipo, se você assume um cargo de coordenador do curso X, você tem que saber o histórico desse curso. Né? Você não pode, pura e simplesmente, a partir do momento que você assume, você chegar. É a mesma coisa a gestão de uma instituição, seja pública ou não. Você foi convidado para ser gestor da escola municipal em determinado local.
Quantos anos tem aquela escola? O que ela já fez? Quais são as referências que aquela escola tem? Como é que a comunidade que aquela escola está inserida? Isso é importante. E assim, nesse sentido. Então, quando eu falo que o educador tem que ser um ser curioso, é um ser curioso nesse sentido, de conhecer mesmo, né? Ele fala assim, vou ser gestor, vou ser educador e eu preciso saber isso. Pessoal, você está falando aí, eu fiquei pensando numa questão. Jogador de futebol, quando ele está em determinado time, né? Mesmo que ele não goste, mas ele foi comprado por aquele time, ele vestiu a camisa literalmente e vestiu a camisa no sentido do time. Então ele jogou ali 5 anos, 6 anos, ele é aquele time. Se depois ele é vendido, ele vai para um outro time, ele consegue inserir todos os valores daquele time. Então, eu fico pensando, o gestor, quando ele muda, ele vai mudando de lugar. Então, vamos lá. Um jogador de futebol, há muitos anos atrás, ele era formado na base do time e ficava eternamente naquele time. Então, ele realmente era jogador do time X. Pega o Pelé. Pelé foi jogador do time do Santos sempre. Ele foi formado na base e levou para lá. E você pega outros exemplos, né? E você tem o Zico, não sei o que mais, já tem vários outros aí nesse sentido, né? E do pessoal do Atlético, que é meu time, né? O Reinaldo e assim por diante. Então, você tem muito isso. O gestor, depende dos desejos e dos sonhos dele. Ele assumiu a gestão de uma instituição pública. Depois ele quer assumir de uma instituição estadual, depois de uma federal, depois de uma privada. Ele vai tendo oportunidades. E o que é uma coisa que eu acho importante? Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares, em várias instituições. E às vezes a gente falava assim, qual que era o grande desafio? Você entender a cultura de onde você está chegando. Porque você é um novo entrante. As pessoas não te conhecem ali, elas ainda não confiam em você. E o gestor, para permanecer no cargo, ele tem que ser confiado. As pessoas têm que confiar nele. Ele tem que ser validado no sentido de demonstrar conhecimento, mostrar por que ele está ali e quais são os processos de melhoria e desenvolvimento que ele vai fazer naquele local que ele está como gestor, né? E quando você muda de uma cidade para outra, de um bairro para outro, de um estado para outro e assim por diante, como que você algo que você vai ter que refletir e você vai ter que entender. Se você quiser impor pura e simplesmente aquilo que você acredita, você pode ter sucesso como você pode não ter sucesso. E depende também para que você está indo nessa situação, qual é a consequência daquilo, né? E você entender nesse processo. Eu me lembrei disso porque quando o senhor fala que o bom gestor, ele tem que saber do curso que ele coordena, quantos alunos que tem, porque você tem que incorporar isso tudo, né? Então, se eu saio dessa, eu não posso falar muito, porque minha vida inteira eu finquei o pé na prefeitura, que eu estou nessa coordenação há muitos anos, e aqui, respondendo a sua pergunta, eu estou há mais de 25 anos, embora eu seja muito jovem, né? Mas eu estou há 25 anos aqui. Há 15 anos, e não me vejo fora, né, do Uniaraxá. É como se os meus valores já fossem assim muito permeados pelos valores do Uniaraxá. E a gente tem que se sentir patrimônio daquela onde a gente está. No bom sentido, assim, patrimônio de eu gosto disso aqui, eu amo isso aqui, e eu vou fazer o melhor para que ela cresça, porque ela crescendo eu vou crescer junto. Eu cresço junto. Né? Esse é o entendimento de uma instituição. Você é convidado para ser gestor de uma escola pública, uma escola estadual, qualquer coisa. Qual é a diferença que eu vou fazer na vida daquelas pessoas que ali estão? Naquela comunidade, naquele estado, naquele país. Então, seja referência naquilo que você faz, né? Certeza. O maior ganhador vai ser você. Você vai ser o maior ganhador dessas atitudes positivas. Concordo. Né? A gente precisa conhecer, né? De uma forma geral, nós precisamos conhecer onde nós estamos, o que nós fazemos e para onde a gente vai. Eu gosto muito de educação, de ser gestor, mas você tem que estar com pessoas, tem que olhar as pessoas. Você fala muito que, assim, que foi para várias instituições, estados e tudo mais. Existe alguma que foi o maior desafio que você acha, que você encarou? Eu sei que todas foi um desafio, mas aquela ali que você chegou e falou assim, não era bem que eu pensei, que eu vou precisar de cavar mais um pouquinho para poder erguer mais. Eu nunca tive desafio, eu sempre tive oportunidades. Perfeito. Tive oportunidades. Não é desafio. Desafio para mim é uma palavra que é muito simples, né? Eu tive a oportunidade de mostrar o que eu sei em cada lugar que eu fui, o que eu agreguei de valor naquele local, né? E deixar a minha marca lá, como pessoa principalmente e depois como educador, né? E como gestor nesse sentido. Qual foi o melhor lugar? Todos. O melhor lugar é aquele que eu estou hoje, né? E nesse sentido. Agora,
o passado é tão bom recordar. E o passado nos ajuda, assim, no hoje. Eu fiz aquilo no passado, se eu fizer aqui agora, eu não vou ter sucesso. Então, eu tenho que conhecer o meu passado, né, para saber o que foi legal, o que não foi, e o que os dias de hoje pedem. Tipo, um gestor hoje que não domina a tecnologia, ele não vai conseguir fazer a gestão da instituição dele. Seja financeira, seja de outras coisas mais. Hoje né? tudo tem sistema interligado, né? Então tudo nesse sentido. E essa frase sua me lembra uma que eu sempre falo para os gestores e para os alunos também. A gente tem que ter olhos para completar, não olhos para o que falta, Que legal, né? que legal. Porque todas as pessoas têm olhos do que falta. Não, mas está faltando um livro aqui. Não, a gente tem que ter olhos para completar. Às vezes, por a gente não ter conhecimento, a gente quer achar o defeito. E tentar ver algo. A gente tem que tomar um cuidado muito disso. O que passou, passou. Não adianta você remoer aquilo. Né? O que falta hoje? A gente fala muito sobre dores. Quais são as dores que você assumiu na gestão? Quais são as dores que você assumiu como docente? Quais são as dores que a gente tem nas questões familiares, pessoais, da comunidade e assim por diante? Né? E em cima disso você se desenvolver nesses processos. E hoje também, mais cedo, você falou um pouquinho sobre escuta ativa. Você falou questão da inteligência emocional. Você falou sobre vendas. Diante desse quesito, até pelo marco novo que a gente recebe do MEC agora com relação à educação à distância, como é que você vê esse impacto nas organizações? É algo muito novo. As pessoas estavam muitos anos atuando de uma determinada forma. Eu tenho grandes amigos, né, que defendem muito bem o EAD em todas as formas. Nós sabemos que, infelizmente, você tem instituições fantásticas com a qualidade de ensino, como eu sei que tem o EAD da Uniaraxá, né, uma super recomendável pelo país, né, algo bem firme, bem consolidado. E temos instituições que realmente não têm estrutura. Eu acredito que formar pessoas, você tem que ter estrutura, principalmente humana. Você tem que ter bons profissionais que entendam do que eles estão falando, e estrutura física, para que você possa praticar. Não adianta eu trabalhar só a teoria, eu tenho que ter a prática. Eu gosto muito de educação à distância, fui professor de educação à distância, mas a prática tem que estar vindo junto. Né? Agora, o que o MEC determina, X% daqui, X% dali, se isso é o viável ou não, a gente vai ter que experimentar. Vai ter que experimentar, eu penso. Não adianta a gente, tipo assim, é um marco regulatório, é uma lei, nós temos que cumprir. E se a gente tiver elementos, se tiver questões bem concretas para colocar. Eu acho que a minha visão pessoal não ouvir educadores de referência para criar esse marco. Né? E pessoas ligadas ao EAD, conhecer aquilo que o EAD realmente faz nesse Brasil grande, né? Nós temos um problema muito sério com esse EAD, às vezes pessoa que nunca teve a oportunidade de estudar, está numa cidade bem longe, né? E você pega a questão da pedagogia, né? E assim, nesse sentido. Essa pessoa, será que ela vai ter condições de estudar ou não vai ter? Então, por isso que tem um tempo aí, como é que tem para as instituições se organizarem a partir daí, né? A pedagogia não já colocou um marco, tem que começar presencial no próximo semestre, né? E é nesse sentido. Volto a falar. Pessoas, formação profissional, inteligência emocional. E nós estamos num momento muito sério no mundo, que é a questão da doença mental. A gente tem que entender muito bem isso, trabalhar muito bem isso, né? Você ouvir as pessoas, a escutativa, entender o que essa pessoa quer, qual que é o sonho dele, o desejo, por que ele está te procurando, o que você vai oferecer para ele, o que ele vai ter de vantagem para estudar na Uniaraxá e como ele chegou aqui e como que vai sair. E vocês, gestores educacionais, nós, gestores educacionais, nós temos que saber como o aluno entrou e como ele saiu e como ele foi para o mercado de trabalho. Né? A gente tem que entender esse processo nesse sentido. Né? Vender é uma coisa muito simples. Né? Você coloca o produto e vende. Só que aquele produto tem valor agregado, aquele produto encantou a pessoa. Né? Vocês têm produtos aqui, eles encantam as pessoas que vêm aqui buscar. Está entregando o que prometeu. Isso, né? Que a gente falou, você entrega o que você promete. Sim. E é interessante isso que você falou, a questão da preocupação com a educação à distância, ela levou oportunidade para muita gente que talvez não conseguiria formar. Sim. E eu me recordo, eu tive a oportunidade de trabalhar na expansão do EAD do Uniaraxá, então eu viajei muito esse nosso Brasil. E cada cantinho que nós fomos, é engraçado assim, que você via um contraste tão diferente, parece que era uma cidade que você está no mesmo posicionamento, mesmo estado, 50 quilômetros dali já é outra cultura.
E uma coisa que mais me emocionou foi um polo que nós tínhamos no Pará. Para poder chegar nesse polo, os alunos não tinham computador. Então era uma escola com a qual nós fazíamos a parceria. Os alunos iam estudar de manhã, eles tinham que sair na quinta-feira à noite para chegar lá sábado de manhã, porque tinha que vir no Rio. Então a cada 15 Pegam dias... aquelas voadeiras, né, que são os barcos. Aí a cada 15 dias eles faziam um encontro, o dia era sábado e domingo, de manhã eles saíam de volta para segunda-feira já estar no trabalho novamente. Então a gente vê assim... A doação. A pessoa que quer aprender e ela tem um desejo de ensinar, ela se doa, né? A doação as dificuldades, os obstáculos que ela possa ter e tudo, né? Mas tenho certeza que qualquer um que investir em educação, o ganho dele vai ser muito grande, né? Quando o Diogo faz essa pergunta da escutativa, a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento com os professores só de escutativa. E uma coisa que nos incomoda, porque eu fico pensando, né? Hoje a gente não tem paciência de ouvir um áudio. E aí, quando você vai ouvir a pessoa, você quer que a pessoa também fale no 2. Porque você não consegue deixar a pessoa falar, né? De tão agitado que a gente está. E a escola é assim. Se eu faço isso com o professor reproduz isso com o aluno não fala, o aluno só ouve. Às vezes a vida é repetição, né? Repetição de fatos. Então, e essa que é a reflexão que eu acho maior que a gente tem que trabalhar na formação dos nossos profissionais, né, que vão para o mercado de trabalho, com os nossos educadores, principalmente, é entender, sim, você escuta o teu aluno, você ouve o teu aluno, você dá qualidade naquele atendimento que você faz. Às vezes não precisa ser longo, porque às vezes a gente divaga muito, coloca muitas coisas que não precisam. E ser objetivo, claro, transparente e cordial. Cordial no sentido de se eu estou atendendo o aluno, será que a forma que eu estou atendendo, se alguém me atendesse, eu ia achar legal? Se colocar no lugar do outro. Se você quer ser bem atendido, primeiro atenda bem. É verdade. Né? E coisas nesse sentido. É engraçado, né? Porque às vezes a gente é mal atendido em algum lugar, reclama. Aí quando você vai atender a pessoa, em vez de você repete aquilo que você fez aconteceu com você de ruim. São né? reflexões, são escolhas da vida, né? E como que você faz isso? E tudo que você tem que fazer, você tem que fazer com encanto. Você tem que fazer com amor, você tem que fazer com dedicação. Tem dia que você está cansado e você tem que realmente se doar para algo nesse sentido. Tem dia que você não quer dar o sorriso, mas você precisa dar porque faz parte. E não é só o que sai da boca ou ouvir, porque o corpo fala, né? Postura corporal. O corpo fala o tempo todo. Às vezes sua boca está dizendo alguma coisa, mas o seu corpo está completamente o contrário, né? Às vezes o professor tem tripla jornada. Tripla jornada. E aí você tem que entender muito bem nesse sentido, né? Mas quando a gente fala, o dia tem 36 horas, você estuda 24 e dorme 12, pronto. Isso, e tá ótimo dormir isso, né? Como é que você vê essa questão dessa inovação educacional e esse impacto que ela vai trazendo para a questão do desempenho das equipes? Você fala muito questão de retenção de talento, de cultura de aprendizado, que a gente já discutiu até um pouquinho. Como é que você enxerga essa questão dessa inovação educacional, já que eu acho que tem profissionais que entendem a necessidade dessa inovação, mas há outros profissionais que ainda vivem com o pezinho lá no século passado. Tem instituições e organizações, né? E essa questão de você reter o talento, primeiro descobrir o talento que você tem. Às vezes a gente não sabe qual o talento que a gente tem na instituição. O professor, às vezes, não sabe qual o talento do aluno que ele tem em sala de aula, né? Se você conseguir descobrir o talento e você fazer algo personalizado para aquele talento, você pode ter resultados muito significativos, né? É um desafio muito grande, muito complexo, né? Depende muito de cultura, depende muito de possibilidades de você fazer isso. Às vezes você tem um excelente talento, mas você não consegue mantê-lo, por algumas dificuldades que você possa ter, seja na instituição, seja na organização. Nós vivemos um mundo de competitividade, né? De produtividade. Então, as pessoas têm que se vender, no bom sentido da palavra, né? Ela tem que falar, eu sou bom nisso e estou melhorando cada vez mais, né? E aí nesse sentido. E a instituição e a organização, pô, esse cara é bom mesmo? Deixa eu fazer. Mas ele está tendo um processo aqui bem interessante, que vale a pena a gente manter essa pessoa. Quantas pessoas aqui começaram a trabalhar como estagiário, como voluntário, depois cresceram e são profissionais hoje?
né? A cultura da Uniaraxá proporcionou isso. E é verdade, isso aqui é cultural. A maioria, eu acho que uns 80% dos professores começaram como alunos, de alguma forma, e retornaram como professor, que é o meu caso. Que legal. É. Eu Então, também. Você também. Então, olha que legal isso, né? Tipo assim, foram oportunidades que vocês receberam. Vocês vieram aqui, estudaram, conheceram, apaixonaram pela instituição e se tornaram desejosos em fazer parte da instituição. Eu acho que o mais gostoso é você ter passado por aqui, você conhecer a filosofia da instituição. Diogo já saiu e voltou, né? Diogo? Eu fiquei um ano fora e voltei, mas assim, o que eu mais reflito disso tudo é que assim, quando eu cheguei e vim pra cá, foi uma emoção, assim, um misto de emoção quando eu passei no vestibular, porque naquela época eu fui a primeira turma de educação física, eu dava 5 por vaga, era uma coisa louca, assim, você estava fazendo na federal. Mas era um marco para nós, né? Hoje, inclusive, você falou assim, que passou muitas dificuldades durante a formação acadêmica. Quer dizer, eu era pioneiro, né? Minha turma era pioneira, então nós não tínhamos um campo de futebol ainda pronto, a gente não tinha uma piscina, a gente tinha que se deslocar para poder fazer. Mas, cara, isso foi um aprendizado, uma coisa assim que eu levo para minha vida, que a instituição, a Uniaraxá, o Uniaraxá, aqui tem uma coisa assim de preparar o profissional para o mercado, mas para a realidade mesmo, mas uma vontade de você ficar, permanecer. Eu fiquei quase, depois que eu formei, 10 anos longe, 10 anos depois eu voltei, e aí eu tive a oportunidade de ir para um desafio, uma oportunidade muito forte, que foi, eu já trabalhava com EAD há 10 anos, e depois durante 5 anos fazer a evolução do EAD aqui dentro. Isso foi muito prazeroso. Então, assim, te dá uma sensação, porque é uma instituição que ela tem um olhar para aquilo que é de casa. Se fala muito em família aqui, né? E é quase ideal, isso. Existe o real. Justo. Né? E como que a gente vai preparar o nosso profissional para aquilo que ele vai encontrar lá fora? Né? Aqui você faz aula num ginásio coberto. Quantas escolas têm uma quadra coberta? Né? Vai ter que trabalhar no sol, passar muito filtro solar, usar boné e assim por diante, como professor de educação física. Sim. E o professor? Aqui você tem uma estrutura, você tem um projetor, você tem isso, passador de slide, você tem material, você consegue. Na escola, às vezes, não tem computador. Né? É claro que hoje isso melhorou muito, né? Os governos, né, estão envolvendo muito nesse processo, como você falou, existe tablets nas escolas para serem trabalhados, serem produzidos, né? Então, é entender isso, como era antes, e como está sendo hoje, e como será amanhã. Amanhã a gente não sabe, mas a gente tem que prever, a gente tem que entender isso, né? Como é que a gente vai trabalhar isso. A gente ficaria aqui conversando mais um tempão, né? Mas... Bom. Professor, que conselho que você, assim, para a gente terminar, a gente, lógico que a gente está vindo uma nova geração, novos gestores vão acontecer, já acontecem, mas eu digo principalmente essa geração de 2010 para cá, que eu acho que é uma geração ainda mais tecnológica do que a geração anterior. Como é que você, se você tivesse nesse contexto de preparar esse pessoal, como é que você daria, assim, vamos dizer um conselho, mas como é que você encararia esse futuro tecnológico que a gente tem? Né? A gente fala isso, mas tipo assim, você é o adulto da relação, onde você está. Se você é líder, principalmente, você tem que saber qual o poder da sua liderança. Para que você está ali, o que você pretende e o que você pode fazer. Né? Eu acho que seja qualquer profissional dentro da instituição que está sendo formado, ou os profissionais que trabalham na instituição, nós temos uma responsabilidade muito grande de formar as pessoas para o mundo. Né? E você tem que fazer com que as pessoas sejam curiosas, mas o professor tem que ser muito mais curioso nesse sentido. Você tem que provocar a busca por informação de qualidade, não simplesmente ser manchete. Você tem que entender muito esse processo. Né? E eu falo muito bem que a questão que é mais importante, que é o ser humano. Você tem que respeitar o outro para ser respeitado. E como eu falo para vocês, e a gente falou uma frase, né, que eu utilizo, que eu vivenciei essa frase no colégio em Uberlândia, que é cuidar de si, cuidar do outro, cuidar deste lugar. Se eu cuidar bem de mim, eu realmente vou conseguir fazer o que eu quiser, seja pessoalmente ou profissionalmente. Quando eu vou cuidar do outro, eu vou poder ajudá-lo a progredir, a aperfeiçoar, a melhorar, a se desenvolver, e vou estar fazendo o mesmo, desenvolvendo junto com ele.
em todos esses processos. E aí eu vou conseguir cuidar do lugar que eu estou, principalmente as nossas famílias, o nosso lar, né, a comunidade que a gente frequenta e a instituição que a gente trabalha, né? Então, é muito importante você estar bem, né? Por isso que a gente fala a questão da saúde mental, algo muito importante nos dias de hoje. Se você está bem, pronto, você está feliz, pronto, né? Você pode não, às vezes, ter algumas dificuldades, mas você vai superar, né? Você vai ter esse trabalho. Mas eu acho o seguinte, que nós estamos vivendo uma oportunidade, como todas as outras, né, que a gente vai falando, mas uma oportunidade única de, poxa, tem coisa nova, tem coisa tão bonita acontecendo, tem tanta coisa legal aí, né? E o que a gente está vendo hoje, amanhã vai ser totalmente diferente, daqui 6 meses vai ser totalmente diferente. A educação tinha um período longo para fazer mudanças, hoje ela não tem mais tempo para isso, ela tem que fazer mudança instantânea, imediata. Só que os nossos profissionais, os nossos gestores estão preparados para essa mudança? Essa é a pergunta. Porque se eles não se prepararem, o que vai acontecer? Eles não vão provocar mudança interna. Ele não vai conseguir motivar aqueles professores a se melhorarem também, aprenderem. E o professor não vai poder ensinar aquilo que o aluno necessita, né? Então, esses são os grandes desafios. Você entender o ser humano, né? Você entender o ser humano e fazer com que você primeiro esteja bem e você tenha pares, né? Pares que acreditam que têm os seus mesmos sonhos, os mesmos desejos, né? O sentido de pertencer a algo e assim nesse sentido. Eu acredito nisso. Eu acho que se nós não nos prepararmos e nós não temos tempo, nós não viemos aqui para passeio, né? Viemos para evoluir, é uma bola de neve. Se você ficar na frente, ela passa por cima. Mas curta a vida, né? Também. Tem que curtir. Curta a vida, curta a sua família, curta teus filhos, seus familiares. Já que o dia tem 36 horas. Qual que sonho, dormir 12 horas por dia. Tá ótimo. Tá ótimo. Professor, a gente agradece por esse papo tão gostoso. Falar de educação é tão bom, né, professor? Falar é muito bom, é bom demais. Eu amo educação, ela pulsa. Esse dia pediu para me escrever num quadro uma frase de educação. Eu só pus um coração e eu te amo. Porque ela é inspiradora e é de apaixonar mesmo. Professor, eu queria que você falasse ainda um pouquinho sobre os seus livros. O pessoal que está aí nos ouvindo, onde que eles conseguem encontrar, que eles conseguem ver. Então, as minhas redes sociais, né, que é @KSHB Educacional. Caiu o livro, mas não pode cair não, viu, gente? KSHB Educacional, né? E a minha rede, @Kaminski Cholodowski. É um nome muito fácil, muito simples, super né? Fácil. Então é fácil de organizar nesse sentido, né? Mas na página do Hotmart, se pesquisar sobre os meus livros, né? Valores pessoais, né? E valores, né? Organizacionais, a influência dos valores pessoais na gestão de uma instituição de ensino. Ele está disponível nos 2 idiomas, tem também e-books, né? Que estão também disponíveis desses 2 livros, né? É um case, né, de sucesso pessoal, né, de desejo pessoal de fazer um doutorado. Tive a oportunidade de fazer esse doutorado na Argentina, tive uma aprendizagem, um conhecimento muito grande, né, e tive o desejo de transformar ele em livro e passar aquilo que eu fiz para aquelas pessoas que queiram se aperfeiçoar, né. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi algo assim incrível, né? O Unirachá está no meu coração, né? A gente tem uma afinidade muito grande aqui. Agradeço muito ao professor Fabrício, que é o atual reitor, e o Oscar, que já foi reitor, mas são grandes amigos, né? E realmente falar de educação, viver educação, é o dia a dia nosso, né? E eu acho que isso é muito legal. Isso aí, né? Educar e cultivar valores e inspirar novas lideranças. Com certeza. Isso mesmo. Que esse livro seja uma boa companhia, principalmente nos momentos de ócio para todos, né? Isso. Nesse momento de diversão e aprendizado. Que a gente possa nos encontrar, assim, todos nós, né? Em outros momentos. Com certeza. Para troca. E esses livros vão estar na biblioteca aqui da Unirachá, né? Para que aquelas pessoas que tenham curiosidade, né, possam manuseá-los. E é uma excelente indicação de bibliografia para o curso de pedagogia, sim, que gestão. retorna agora, em agosto, de forma presencial. Estou à disposição de vocês, quando vocês quiserem, né, da gente vir aqui, trocar ideia, bater um papo com esses alunos, né? E a única mensagem que eu deixo para vocês é: seja curioso, busque o aprendizado. Né, educação corporativa no sentido de educação permanente, né? Quanto mais você estuda, mais você precisa estudar, mais você precisa conhecer, e isso é importante. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Eu te agradeço, professor. Obrigada, pessoal, obrigado você, professor. Pessoal de casa aí, obrigado que nos ouviu. Lembrando que nós estamos com o vestibular
abertas as inscrições, uniaraxá.edu.br, clica lá rapidinho, faça sua inscrição e vem para o curso de pedagogia. Venha para o curso de pedagogia presencial em agosto. Venha para a melhor instituição de ensino de Minas Gerais, Uniaraxá. Com certeza. Pessoal, até o próximo Uniaraxá Talks. Brigadão, aquele abraço. Fomos.